Então, para mim, eu buscava um motivo para viver, né? Uma razão para viver, porque, assim, eu não tive a presença, né, do meu pai, né? A minha mãe trabalhava bastante, então convivi com a minha avó, convivi com meus parentes. Então, assim, de início a gente não tinha uma relação muito bacana, né? Porque para mim eu não entendia, né? A ausência dela e o porquê de eu estar viva, né? Então eu sempre buscava isso de Deus e justificativas para que Deus me explicasse, né? O porquê da minha vida, né? O porquê que era daquela forma. Porque eu passava muitas coisas assim, eu olhava para todo mundo e falava, gente, todo mundo tem uma família, e por que eu não tenho uma família, né? E aí com o tempo, a minha mãe se casou novamente, para mim se tornou um pouco mais complicado e por um tempo eu me afastei. Eu me afastei porque assim, eu buscava e eu não obtinha a resposta de Deus. Então, o que foi que aconteceu? Esse tempo que eu fiquei longe, eu me aprofundei muito na questão do trabalho, já tinha completado maioridade, então assim, eu trabalhava muito, muito mesmo. E nesse processo o Senhor começou a me curar. Ele começou a me curar. Hoje eu percebo quantas vezes Ele esteve presente na minha vida, né? Eu lembro em um dos retiros, ainda quando jovem, eu perguntei para Deus por que eu não tinha um pai. E o Senhor me respondeu lá. E aquilo foi uma cura para a minha vida, porque eu não mais, a partir daquilo, eu sofria por essa questão. Eu não mais sentia que eu precisava daquela presença, daquela referência de pai, porque como a palavra disse para mim no dia, Ele era o pai que eu precisava. Eu não precisava de mais nenhum pai, né? Então todas as vezes que eu clamasse para Ele, que eu precisasse, Ele estava de mão estendida para me receber. Então foi a minha primeira cura, né? A partir daí eu tinha ainda essas questões e devido à questão de eu não me dar tão bem, né, com a minha mãe e com essa nova pessoa, né, no meio familiar, por muitas vezes as palavras que às vezes eram proferidas me magoavam muito, né? E cada vez mais que eu via isso e eu achava que eu estava fazendo o meu melhor, eu buscava fazer o meu melhor e parecia que não era o suficiente. E muitas vezes eu me sentia sozinha, eu me sentia angustiada, né? Hoje as pessoas chamam de depressão, né? Naquela época eu não sabia que era depressão, eu não tinha mais vontade, né, de fazer as coisas. E por várias vezes eu tentei tirar minha vida. Então eu tentei, né, não nenhuma nem duas vezes, né? Eu tentei realmente tirar minha própria vida. Então, assim, eu busquei Deus em todos os lugares que você puder imaginar. Eu fui em seitas, eu fui em vários outros lugares, assim, e várias igrejas mesmo hoje, assim, que arrastam multidões, e todas as vezes que eu ia lá, eu pedia a presença de Deus e eu me sentia só, eu me sentia vazia, e eu falava, meu Senhor, diz aonde eu devo estar, onde é a tua casa, onde eu vou te encontrar? E houve uma tarde em que eu estava em casa, eu digo a você assim, porque o meu casamento, né, não deu certo, eu tenho meu filho. E quando eu cheguei nessa fase, eu estava num lugar onde talvez outras pessoas diriam, é esse lugar que eu queria estar. Eu tinha uma casa, eu tinha estabilidade financeira, eu tinha minha família com saúde, todo mundo ao meu redor. Nessa época, o relacionamento, devido àquelas mudanças que eu já tinha buscado de retribuir amor para dentro da minha família, já tinha mudado a minha casa. E aí quando eu fui ao trabalho, eu coloquei um louvor e eu fui conversando com Deus. E eu coloquei tudo para Ele. Eu falei, Senhor, eu já cheguei onde eu posso. É até aqui. Eu não suporto mais, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu não vou tirar a minha vida. Mas eu não sei qual é o propósito, eu não sei qual que é o sentido. E eu comecei a fazer outros questionamentos para Ele, e aí eu cheguei no trabalho, e quando eu sento lá no meu trabalho, o meu colega estava conversando, e eu fiz alguns questionamentos muito por alto, né, com ele, e aí entra esse senhor, né,